Você já se perguntou de onde vêm as ideias mais poderosas do desenvolvimento pessoal? Quem foi o primeiro a organizar as leis do sucesso em uma fórmula prática? Antes de Tony Robbins, antes dos coaches, antes dos gurus da internet, existiu um homem que entrevistou os mais ricos do mundo e revelou ao público um segredo que até então era guardado a 7 chaves. O nome dele? Napoleon Hill. Mas o que poucos sabem é que por trás do autor de Quem Pensa Enriquece existe uma história misteriosa, cheia de quedas, falências, mentiras, recomeços e um único objetivo: descobrir como transformar um sonho em realidade. E essa é a história dele. Senta, respira fundo e se prepara, porque quando esse vídeo acabar, você nunca mais vai pensar da mesma forma. Napoleon Hill nasceu em 1883, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Seu pai era ferreiro e a família vivia com dificuldades financeiras. Ainda pequeno, Hill perdeu a mãe, e essa dor profunda o acompanhou por boa parte da infância. Mas não era só tristeza. Napoleon era um garoto curioso. Escrevia desde cedo e aos 13 anos, começou a trabalhar como repórter para um jornal local. Essa experiência mudou tudo. Foi ali que ele desenvolveu a habilidade de perguntar, de ouvir, de contar histórias, algo que no futuro transformaria sua vida. Mas naquela época ele ainda não fazia ideia. Hill queria ser advogado. Entrou na faculdade de Direito, mas não conseguiu pagar os estudos. Teve que abandonar o curso. E foi aí que começou sua jornada real. Não nos tribunais, mas nas ruas, observando pessoas, conhecendo empresários e, principalmente, estudando os ricos. Em 1908, aos 25 anos, a grande virada aconteceu. Napoleon Hill recebeu uma tarefa: entrevistar ninguém menos que Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo naquela época. Carnegie era um titã do aço, mas também acreditava que o sucesso era construído com disciplina, foco e mentalidade. A entrevista durou horas, mas algo inesperado aconteceu. Carnegie viu potencial em Hill e propôs um desafio: que ele dedicasse 20 anos de sua vida para entrevistar os homens mais bem-sucedidos da América e encontrasse um padrão, um código do sucesso. Mas havia um detalhe: Carnegie não pagaria nada. Hill teria que se sustentar por conta própria. Toparia? Ele topou. Sem salário, sem garantia, só com fé e uma missão. E assim, começou uma das maiores jornadas de desenvolvimento pessoal da história da humanidade. Durante mais de 2 décadas, Napoleon Hill se encontrou com algumas das maiores mentes do século XX. Conversou com Henry Ford, o criador da Ford Motors, que contou como acreditava no impossível mesmo, quando todos riam da sua ideia de carros para todos. Falou com Thomas Edison, que revelou como o fracasso de 1000 tentativas era apenas parte do processo, até descobrir a lâmpada elétrica. Entrevistou Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, entre tantos outros. Hill registrava tudo, anotava padrões, observava comportamentos e, principalmente, estudava a forma como essas pessoas pensavam. Não era só dinheiro, era a forma de encarar o mundo, a crença inabalável de que o sucesso era possível, a convicção de que os pensamentos moldam a realidade. Mas nem tudo foram flores. Enquanto escrevia, Hill passou fome, foi ameaçado, perdeu tudo, recomeçou várias vezes. Teve negócios que fracassaram. Foi acusado de ser mentiroso e muitas pessoas o chamavam de charlatão. Ele chegou a ser perseguido por grupos que não queriam que essas ideias fossem divulgadas ao público. Mas nada disso o fez parar, porque dentro dele havia uma crença maior. Ele sabia que o que estava descobrindo tinha o poder de mudar a vida de milhões. Finalmente, em 1937, depois de quase 30 anos de trabalho, Hill publicou sua obra-prima, Think and Grow Rich, ou, em português, Quem Pensa Enriquece. O livro não era sobre dinheiro, era sobre uma filosofia de vida. Era sobre como o pensamento, quando aliado à ação, se transforma em poder. O impacto foi imediato. Milhões de cópias vendidas. Pessoas comuns começaram a aplicar os 13 princípios do sucesso, revelados por Hill, e mudar suas vidas. O livro falava de desejos ardentes, fé, persistência, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisões rápidas, perseverança, o poder do grupo de apoio, o controle da mente subconsciente, o cérebro como estação de recepção de ideias e o misterioso sexto sentido. Tudo isso reunido num só manual. Mas o que mais chamava atenção era a mensagem central. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa frase se tornou um mantra e até hoje inspira gerações. Mas mesmo com o sucesso do livro, Hill continuou enfrentando desafios.
Sua vida financeira não foi estável. Ele era melhor em ensinar do que em administrar, mas nunca deixou de acreditar em sua missão. Nos anos 1950, trabalhou com o então futuro presidente do ZRU, Lyndon B. Johnson, ajudando a criar programas de motivação para jovens. Fundou a Napoleon Hill Foundation, que até hoje preserva seu legado. Hill morreu em 1970, aos 87 anos, mas sua obra permanece viva. Porque o que ele ensinou vai além do tempo, vai além do dinheiro. É sobre propósito, sobre acreditar mesmo quando ninguém mais acredita, sobre transformar adversidades em aprendizado e sonhos em realidade. Muitos criticam Napoleon Hill, dizem que ele exagerava, que inventava partes de suas histórias, que nem todas as entrevistas aconteceram como ele contou. Mas aqui está o ponto. Talvez ele não fosse apenas um repórter. Talvez fosse um visionário. Um contador de histórias com o poder de tocar a mente das pessoas. E no fim, o que importa mesmo não é se cada detalhe era factual. O que importa é o impacto. O que importa é que milhões de pessoas mudaram suas vidas porque acreditaram, porque seguiram seus princípios. E hoje você está aqui, ouvindo essa história, porque algo dentro de você ainda acredita que é possível. E é isso que faz de Napoleon Hill eterno. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa: o verdadeiro segredo do sucesso não está apenas em livros, cursos ou fórmulas mágicas. Ele está em você. Está na forma como você pensa, age e resiste. Napoleon Hill não era um milionário, mas era um mestre em mentalidade. Ele transformou sua vida a partir do zero e mostrou ao mundo que o poder mais valioso está na mente humana. Então a pergunta que fica é: você vai usar esse poder? Ou vai deixar ele enferrujar dentro de você? Se essa história te inspirou, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nunca esquece: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Napoleon Hill sabia disso. E agora você também sabe.